A companhia pode ser agridoce. O rei feiticeiro pegou os ingredientes necessários, e mostrou a ela como fazer um sanduíche de rosbife, e como deveria molhá-lo em uma xícara de molho de cebola francesa, e então ele entregou um para ela, e ela achou engraçado. É meio que tipo ensopado, hein? Pega um pouco de pão, e mergulhe no ensopado, e aí tem ensopado no pão. Mas não é bem assim? Ain se divertiu muito quando ela inclinou a cabeça para um lado, e olhou para o pequeno copo de molho em uma mão enquanto segurava o sanduíche na outra. Bem, experimente, e veja. Ele disse. Ela deu de ombros, e mergulhou o sanduíche, e deu uma mordida, e seu rosto se iluminou. Ela rapidamente fez isso de novo, e de novo, e de novo, até que suas bochechas estavam bem cheias, e ela mal conseguia fazer o sorriso que estava tentando. Isso é tão bom! Ela disse enquanto arqueava as costas, e jogava a cabeça para cima enquanto mastigava. Ela cerrou os punhos como se mal pudesse suportar. Ains deu um tapa no joelho, e riu onde estava sentado, amaldiçoando seu amortecedor emocional quando ele veio. Ela fez a mesma coisa mais 2 vezes, e então olhou perplexa para suas mãos agora vazias como se não pudesse entender onde seu sanduíche tinha ido. Ela olhou de uma mão para a outra, e encontrando apenas um pouco do molho restante, ela pegou como uma dose de licor forte, e bebeu também. Então, com uma criança, ela lambeu todo o interior do copo para absorver até a última gota do sabor que pudesse encontrar. Sua Majestade, é um deus da cozinha? Ela perguntou seriamente. Perdão? Ains perguntou confuso. Bem, não pude deixar de notar que quando você mata as bestas, elas sempre são boas para comer, e então você me dá essas coisas ótimas. Você sabe que eu ganhei muita comida boa enquanto crescia, mas mesmo assim, é tipo você só sabe o que é comida perfeita quando a experimenta. Ela esticou as pernas onde estava sentada, e saltou para cima, e para baixo da terra, a alguns metros de distância dos homens-fera gritando, mas foi interrompido tão repentinamente quanto começou. Nem Ains nem Vanisa prestaram atenção. Não, eu não sou o deus da cozinha. Ains disse, acrescentando outra frase à lista de declarações que ele nunca imaginou que diria em toda a eternidade. Bem, como você sabe o quão bom isso foi? Ela perguntou. Suas mãos foram para o lado, e descansaram na pedra em que ela estava sentada, e ela chutou as pernas para cima, e para baixo enquanto se inclinava para frente em antecipação à resposta dele. Ains refletiu que ela provavelmente estava se inclinando tanto para frente de propósito, apenas para encontrar uma desculpa para perguntar se os deuses poderiam ser pervertidos, e ele resolveu que, droga, sim, eles poderiam ser, mas ele nunca admitiria isso. Em vez disso, ele cruzou as mãos à sua frente, e disse: Diga-me, a pedra em que você está sentada está viva? Ela olhou para ele com curiosidade. Claro que não. Ela disse com um risinho. Está morta então? Ele perguntou a ela. Não, não realmente, é apenas uma pedra. Ela disse, sem saber para onde ele estava indo. Então você não pode matá-la, e ela não pode morrer, certo? Ele perguntou. Sim, claro que não. Ela disse como se a pergunta fosse absurda. E era. Então ela não pode se tornar um morto-vivo, pode? Ele perguntou a ela. Então, você está dizendo que não é uma rocha? Ah, conheço você, senhor, você é um deus. Ela disse com um risinho. Ains colocou a palma da mão esquelética em seu rosto, e então ele viu o sorriso absurdo em seu rosto, e percebeu que ela o estava provocando. Era bom ser provocado um pouco. A reverência constante dos guardiões, a adoração de Neia, criava uma distância que nem mesmo a magia poderia transpor. Mas aqui estava uma garota que o via como um deus, e que quase certamente tinha um elemento de loucura nela, mas que se sentia à vontade para provocá-lo, tratá-lo como se fosse um companheiro ou um amigo. Era uma coisa estranha e revigorante. Ele riu. A maioria dos deuses não é provocada por mortais, você sabe. Ele disse meio sério. Ela sorriu. Sim, bem, a maioria dos deuses não é como meu mestre. Quer dizer que você já foi uma pessoa. Alguma vez? Você costumava estar vivo, como eu. Vanisa disse com um sorriso brilhante, e ela se levantou, se espreguiçou, arqueando as costas, e projetando o peito, os braços passando por cima da cabeça, e as mãos entrelaçadas. Ela se espreguiçou de uma forma muito exagerada, direto para cima. E para trás. E segurou-o, e então saltou para frente, e se aproximou dele. Você gostou da majestade das garotas? Ela sorriu. Sabe,
Quando você vivia? Ains ficou um pouco confuso com a franqueza da pergunta. Ah, acho que sim. Ela disse com um sorriso enquanto se aproximava. Você é um deus agora. Ela fez um beicinho com isso, mas se esquivou, e estendeu a mão para tocar sua mão esquelética. Ela olhou para ele com olhos de reverência. Quer saber, de volta para todas essas coisas, pensei que os deuses deviam se divertir muito, porque se eu fosse um deus, poderia fazer qualquer coisa. Os dedos dela se fecharam em torno da mão dele, e ele viu um vislumbre de loucura ultrapassar sua faísca brilhante quando ela caiu de joelhos. Sim, você sabe. Ela disse sombriamente, agitando os olhos para ele. Sei o quê? Ele perguntou enquanto procurava alguma maneira de escapar dessa situação. Faça qualquer coisa comigo. Ela sussurrou, e se aproximou de joelhos, ainda segurando seus dedos esqueléticos. Ele estava quase sem fala, e o homem jacaré conseguiu soltar um gemido alto, e ela se levantou, pulou até ele, e o chutou bem no olho dele. Estou tentando falar com Deus agora, seu maldito pagão. Ela disse, e pisou em seu olho várias vezes, seus pequenos punhos em seus quadris, e por um momento Ains ficou tão agradecido pela interrupção que ele quase considerou cancelar o feitiço sobre aquele como uma recompensa. Quando ela terminou de pisar nos olhos do homem-fera, ela se virou, e cruzou os braços à sua frente, e olhou para baixo bufando, e fazendo beicinho. Ains usou a distração para montar seu cavalo, e ele gesticulou para ela. Venha Vanisa, temos um jeito de ir para a próxima cidade. Ela pulou de novo, e disse. Mas você não vai embora. Ela riu, e ele se perguntou se sua conduta sombria tinha sido outra provocação, e o brilho saltitante voltou aos olhos dela novamente. Eles cavalgaram por várias horas em um ritmo acelerado, nenhum monstro, homem-fera ou humano foi encontrado, eles simplesmente aproveitaram a profunda floresta verde, e os sons da natureza. Como posso recompensá-la, depois que tudo isso estiver terminado? Ains perguntou quando o sol começou a se pôr. Ela colocou um dedo na bochecha, e virou o rosto pensando. Não sei direito, acho que poderia pedir dinheiro, as pessoas gostam de dinheiro, conseguem todo tipo de coisa boa, mas não fiz muito, acho. Quando eu puder escrever bem, posso escrever coisas para você, e fazer com que você as veja, e talvez apenas nos vejamos de novo em algum momento. Ela parecia um pouco deprimida. Você vai voltar para casa em Shan, de volta ao seu reino, depois de tudo isso? Ele assentiu. Eu vou. Este é um breve interlúdio para mim, na verdade mais umas férias do tédio do que uma tarefa, ou uma missão. Há muito tempo, quando eu tinha meus outros 40 grandes amigos, partíamos em verdadeiras grandes missões, com grandes desafios contra outros que rivalizaram conosco, e nós triunfamos de novo, e de novo. Mas eles se foram, e eu estou aqui. Ela olhou para ele. Eu sabia que os deuses podiam ser solitários. Ela disse, e o olhar dele, que estava bem à frente, virou-se para olhar para ela. Ela não estava brincando, não sobre isso ele percebeu. Ah, desculpe, não estava tentando te deixar triste, majestade, perdi meus amigos para você sabe, todos eles morreram, viraram uma merda de urso, sei como é, você os ama, então eles se foram, e você não sabe por quê. E dói, mas você está feliz por lembrar de bons momentos, e você quer eles de volta, e dói, mas também te deixa feliz, mas não pode dizer nada mais para eles, e tudo que você quer é pedir desculpas, mas você não pode porque eles foram embora, e você se pergunta se você fez ou poderia ter feito algo, e você sabe que não pode, mas pensa que pode, e agora não pode fazer nada, mas às vezes gostaria de não lembrar mais deles, porque então não doeria tanto, mas então você não se sentiria bem com suas boas lembranças. E. Ela repetiu sem parar para respirar até que ela ficou sem ar, e ela abraçou sua cintura, e tremeu, e chorou, e Ains estendeu a mão para as rédeas de seu cavalo, e trouxe-a um pouco mais perto de onde ele estava cavalgando, e eles cavalgaram em silêncio que não foi quebrado, exceto por suas lágrimas, e um tempo compartilhado de memórias dolorosas, mas bonitas. Eles cavalgaram tanto que a noite não significou nada, e Vanisa chorou até dormir em seu cavalo. Ela caiu de lado, mas antes que ela pudesse cair, Ains permitiu que ela caísse contra ele. Ele não podia sentir muita sensação física enquanto o corpo dela descansava contra ele, quaisquer que fossem seus sonhos,
eles não a incomodavam como ontem, então ele achou melhor deixá-la dormir. Ela não a acordou até que eles finalmente emergiram da floresta, e viram as paredes distantes de Forton. Quando ele as viu, ele as sacudiu, e ela se sentou, e esfregou os olhos sonolentos. Ah, que horas são? Ela perguntou. Quanto tempo de sono? Tempo suficiente, disse ele, e apontou. Estamos aqui. Esta é a última grande cidade mantida pelos Homens-Fera. Depois disso, é hora de visitar os Homens-Fera em sua própria terra natal. Ainz acrescentou, e os olhos de Vanisa se arregalaram. Eu dormi o tempo todo, senhor, porque não me acordou. Não posso servir a você enquanto durmo, e se você precisar de algo, não posso decepcionar o Deus que me salvou. Ela corou furiosamente. Ainz deixou passar com um encolher de ombros. Eu sou um morto-vivo, não durmo, não me canso. Eu seria um rei pobre, e um Deus pior se sobrecarregasse meus servos. Ele disse. Ela não fez um comentário provocador para isso, mas ele podia sentir que ela apreciou o gesto. Ao se aproximarem da parede, um grito veio dela. Quem é você, e o que você quer? A voz disse. Os Homens-Fera governam esta cidade. Ainz gritou. Nós estamos sim. A voz voltou. Então eu ordeno que todos se rendam a mim agora. Ainz gritou de volta. E eu ordeno que você vá se fuder. A voz disse em resposta. Eles deram respostas semelhantes em Aakpali, e Luz da Lareira, e agora todos eles estão mortos. Tem certeza de que não vai se render? Ainz perguntou. Houve silêncio, e a voz respondeu. Espere aí, vou chamar o comandante. Suas vidas estão em um tempo emprestado, reze para que vocês não peçam muito tempo emprestado antes que eu cobre a dívida. Ainz retrucou. Ele olhou por cima das paredes enquanto o dono da voz se afastava. Elas eram formidáveis, talvez 20 metros de altura, mas não havia fosso, e embora o portão tivesse um túnel em arco, e provavelmente numerosos buracos de assassinato, ele notou que havia relativamente poucas torres, e nenhuma evidência de equipamento de cerco de longo alcance. A cidade parecia mais formidável do que realmente era. Não é de admirar que tenha caído. As pedras pareciam grossas, provavelmente era por isso que as paredes estavam intactas. Elas passaram, não atravessaram. Depois de alguns minutos, uma nova voz respondeu. Quem é você? Eu sou Ainz Algon, governante do reino feiticeiro. Ele gritou. O que você quer aqui? Ele gritou de volta para ele, uma pitada de nervosismo em sua voz. Estou cumprindo o pedido da rainha Draudilion do reino dracônico, e para esse fim ela trocou comigo um pouco de terra daqui, até a fronteira do seu reino. Então você está na minha cidade, e eu vim para reivindicá-la. Agora você pode sair, ou eu posso matá-lo do jeito que fiz com os Homens-Fera de Aakpali, e Luz da Lareira, é sua escolha. Apenas o chefe tribal governante pode ordenar isso. A voz gritou de volta em um pânico crescente. Então por que você está aqui? Vá buscá-lo. Ainz retrucou. Com pressa, estou impaciente. Vários minutos depois, uma voz de outra figura chamou por cima do muro. Eu sou o governante aqui, quem é você? Ainz finalmente explodiu, ele odiava repetir a si mesmo. Você deveria saber meu nome, e a razão de estar aqui se seus subordinados não são idiotas incompetentes. Ele gritou. Estou aqui para reivindicar o que é meu. Saia da minha cidade ou sofrerá até implorar pela morte. A voz ficou em silêncio. Se concordarmos em sair, podemos trazer comida suficiente conosco? A voz perguntou. Foi a primeira resposta sã que Ainz viu dos Homens-Fera. Não permitirei humanos em sua dispensa. Você os deixará para trás, mas como um favor à sua razão, permitirei a você todos os outros alimentos na forma de carne bovina, ovelha ou outros animais pouco inteligentes. Ainz gritou. A voz gritou em frustração. Vozes discutiram entre si um pouco alto por um tempo, e a voz retornou. Queremos oferecer uns desafiantes. Se eles sobreviverem contra você por 2 minutos, então sairemos com comida. Se eles vencerem, eles comem você, e aquele prato tenro ao seu lado. Se eles morrerem, não levamos nada. Os humanos são seus. Ainz pareceu considerá-lo. Envie 3 desafiantes, vou deixar tudo mais justo. Ele gritou. Ele olhou para Vanisa. Fique para trás desta vez, não atrapalhe. Ela não protestou, ela apenas montou sua montaria e foi para vários metros de distância, e alguns minutos depois 3 figuras imponentes emergiram, e Ainz desmontou de seu cavalo.
Lá estava um homem rinoceronte, um homem-leão, e o que parecia ser uma mulher pantera. Eles chegaram a poucos metros de Ains, completamente sem oposição. No topo da colina, Ains podia ver as pessoas fazendo fila para assistir à luta. Morto-vivo corajoso. Mas você não vai ganhar. A mulher pantera disse, um roronar baixo, vindo de seu rosto bem torneado. Ela piscou os olhos brilhantes, e parecia faminta. Claro que vou, disse Ains. Você tem um terreno comum com um cadáver, você está morto. Mas não sabe disso. Vanisa deu um tapa na cara com a palma da mão aberta. Deus do humor e das piadas ele não era. Eles se espalharam na frente dele. Ains virou-se para Vanisa. Sinalize o início da luta. Ele disse. Começar. Ela gritou, e Ains lançou, parar o tempo, então ele lançou, atraso, e morte verdadeira, no homem-leão. Atraso, e explosão interna na mulher pantera. E então ele descongelou o tempo, o homem-leão caiu morto, e o corpo da mulher pantera explodiu de dentro, enviando seu torso voando de volta pelo caminho que ela veio. O homem-rinoceronte não percebeu o que havia acontecido, e com um único pensamento começou a atacar Ains, apenas para ver os cadáveres em sua visão periférica, e perceber em pânico que essa luta não era o que ele esperava. Ains deixou os golpes virem, eles não eram nada, ele deixou aqueles na parede verem os golpes não fazerem nada, ele conseguiu parecer muito entediado enquanto o homem-rinoceronte tentava machucá-lo, e então como se estivesse cansado do jogo, ele agarrou o pulso do homem-rinoceronte, e quebrou-o. 2 vezes. Não havia nada digno ou mágico sobre o que Ains fez a seguir, mas não era sobre sua magia, era sobre mostrar força absoluta, e superioridade inegável, e então ele começou a espancar o homem-rinoceronte, o chifre quebrou como um galho, dentes quebrados, orelhas foram arrancadas, e os golpes de mãos esqueléticas continuaram a cair sobre o homem-fera até que ele caiu. O que não demorou muito, estava muito claro que ele estava punindo o ser mais do que simplesmente derrotando-o, e quando isso foi feito, não havia nada além de carne amaciada. Essa carne você pode levar com você. Ains gritou, e então ele viu o torso da mulher pantera, ela estava em péssimo estado, mas ela estava tentando rastejar de volta para a cidade. Ains não achou por bem deixá-la fazer isso. Ele caminhou até onde ela se arrastava, agarrou-a pelo pescoço, e arrastou-a até Vanisa, e colocou a mulher fera na frente dela. Faça o que você precisa fazer. Ele disse, e ela soltou um grito, e começou a espancar a criatura meio morta. O resto do caminho até a morte. Demorou alguns minutos para ela fazer isso, mas as paredes estavam observando, os predadores se tornaram presas, o opressor oprimido, o forte se tornou fraco, e a ira inflexível caiu sobre suas cabeças. Agora você partirá da minha cidade. Ains estalou alto. Não houve um som, eles estavam claramente relutantes. O medo era uma emoção rara, mas eles sentiam fortemente agora. Vanisa se aproximou bufando, e coberta de sangue. Majestade. Ela perguntou, e Ains olhou para trás, a mulher pantera era uma polpa ensanguentada, e estava claro que ela havia sido mordida. Vanisa tinha sangue em sua bochecha, e em seus lábios, ela não tinha pegado leve com a mulher fera. Sim, Vanisa? Ele perguntou. Você ia deixá-lo sair com as pessoas? Ela perguntou com apreensão. Ains riu. Eu concordei com a competição deles porque a vitória era impossível, eu só queria que eles soubessem disso. Ela bateu palmas, e pulou para cima, e para baixo novamente, a juba dourada manchada de sangue quicando atrás dela. Oh sim! Eu sabia disso, claro que sabia, o que eu estava pensando. Ela riu. Ains olhou de volta para a cidade. Então morram. Ele disse. Ele apontou para a cidade. Caminhada de Malak el-Mashit. Ele gritou, e uma luz azul emanou ao seu redor quando o feitiço supernível foi ativado, o barulho encheu o ar, e abafou os gritos de humanos e homens-fera, e então o feitiço desapareceu e nada aconteceu. Houve silêncio, nada se moveu, ninguém falou, o céu não caiu, o mundo não se desfez. Os homens-fera começaram a rir hesitantes. Foi tudo apenas um grande blefe. Algumas vozes começaram a gritar. E Ains apenas esperou. Vanisa veio para ficar ao lado dele. O que você fez, senhor? Ela perguntou. Eu matei todos eles. Ele disse. Eles simplesmente não sabem ainda, mas saberão. Ela esperou, as vozes começaram a aumentar,
risos, e alívio por ainda estar vivo, e gritos de que ele não deveria se mover porque eles estavam vindo para matá-lo foram feitos, e com mais tempo, eles poderiam ter tentado, mas Vanessa olhou para onde Ainz estava, e então ela viu antes dos homens fera ou humanos dentro das paredes, que o céu começou a ficar nublado. O vento começou a aumentar, atingiu as árvores, e elas sopraram, e se curvaram, como se estivessem se curvando para Ainz ou Algon. Vanessa observou com admiração, era a natureza, a própria natureza estava se curvando a seu Deus. Ela caiu de joelhos, este era um solo sagrado para ela agora, e ela se abaixou prostrada, sem uma risadinha ou qualquer coisa do tipo, e foi por isso que ela não viu os homens fera na parede morrerem, gritando até que seus pulmões se foram, e eles descobriram que não podiam ganhar fôlego para gritar, finalmente deixando suas cabeças, até que também fosse um crânio sem carne, e o corpo não passasse de ossos. Os gritos duraram muito tempo enquanto Malak el-Mashit cumpria a ordem de seu mestre, rua por rua, e quarteirão por quarteirão. Eles ficaram do lado de fora por algum tempo, até que os gritos ficaram cada vez mais distantes à medida que avançavam para o interior. Venha Vanessa, gostaria de conhecer minha cidade. Ele perguntou a ela, e estendeu sua mão esquelética para ela agarrar, e se levantar, o que ela fez. Eu adoraria meu senhor. Ela disse alegremente, e o seguiu até o portão, pulando todo o caminho com um sorriso sádico após o desastre mundial que ela adorava como um deus.